Liga ali atrás da televisão. Que? Liga ali o botão atrás. Por quê? Quero... Pra ligar a televisão. Não, mas eu quero jogar Xbox. Então, tem que ligar a televisão. É como? Primeiro botão aí atrás. Bom dia, Gabi. Primeiro, filho. Tudo bom com você? Cadê você, irmã? Olá, Ah, bom dia. dia. Só mexer aqui com o menino. Bom dia, Gabi. Tudo bem? Tá me vendo? Tá me vendo? Tô te vendo. Tô conseguindo pôr o filtro, não. Não? Mas esse ângulo aí pra você ficou melhor, tá? Que aí a claridade entrou. Não ficou É, né? embaçado. Acho que é por causa daquela posição que eu tava contra a luz mesmo. Só que eu não consigo mexer aqui no filtro, não sei, travou. Ah, é? Sua embaixo tá melhor. Tem que pegar o controle. É, porque ficar contra a luz é horrível mesmo. Espera aí. Tudo certo com os exames? Graças a Deus. Renovada e fortalecida. E aí, cunhado? Joia? Apareceu muito ainda. Ai, ai. Pois é, Elis. Aí eu tomar só uma vitamina B12, Ah, tá uma bom. injeção. Tá. Ai, E a vitamina D também, né? Ela falou assim que a vitamina D tá mais baixa que a B12. nossa. Aí a vitamina D eu tenho que tomar 3 meses, a B12 tomar uma injeção, 3 ampolas. Diz ela que dói com força. É, tá muito baixa a sua B12? Não, muito não, mas ela falou assim que é bom acima de 500, né? Ela falou, a minha tá 300 e pouco. Nossa! Misericórdia, então tá muito baixo. Mas é engraçado que na numeração lá daqueles Não, exames lá, não pela tava numeração aquilo lá não é nada. muito pegar sol. Ela falou mesmo, tem que pegar sol também. Não se Ela falou baseia assim que naquela numeração, não, minha filha. Ela lá e ela falou é. assim, ela tem que pegar o sol de meio-dia, Gabi, de meio-dia às 4. Ela falou que o sol da manhã não resolve, não. Ai, Deus. Pois é. Ai, ai, eu tenho que A pegar minha um, tava um 500, bronze. você já falou que já tava um pouco baixo. Pois é. Mas, assim, o resto é tudo bem, graças a Deus, tudo normal, tudo certo. Uhum. Só essas vitaminas mesmo. Né, essas vitaminas fazem diferença na Ela falou, disposição. ela falou bem assim, ela falou, nossa, Karina, quando você tomar a injeção, você vai ver, você vai ficar com outro ânimo, vai te dar um gás, ela não tá desanimada, não. Eu falei assim, eu luto contra, né? A vontade tem hora que ele ficar deitado o dia inteiro, é comer o pão da preguiça. Mas é hormônio, e é vitamina, precisa de vitamina. Aí fica Pois é. espiritual, mas é apenas uma vitamina.
Só que ela falou bem assim que Vitamina sou eu. Aqui, não esquece que você tá nas redes sociais. Tá todo mundo te vendo. né? Deixa ele. Bom dia, Lilia Mara. Bom dia, amor. Pois é. Hein, Gabi? Ela falou bem assim que a vitamina D dá mais indisposição que a B12. Eu falei assim, será que não é só a B12? Não, ela falou assim, não, a D também baixa, dá, muita. Diz ela que a B12 dá, tipo assim, cãibra, essas coisas, né? Mas, graças a Deus, não me dá, não. Aí ela perguntou se meu cabelo estava caindo, também não tá. Unha fraca, também não. Graças a Deus. Aí ela falou bem assim, então é só. Ela falou assim, vai te dar uma disposição mesmo, mas assim, né? Uma energia. Aí ela falou, por isso que a injeção é melhor. É, pois é, é a primeira vez assim que eu faço o exame, né? E aí dá. Vou mandar aí os convites, irmão. Ai, mandei. Ela falou também, Gabi, para me comer carne vermelha. Ela falou, Karina, come carne vermelha, bife. Ela falou assim que ajuda mesmo a vitamina B12. Ferro, menina, graças a Deus o meu não tá, não. O meu realmente é o B12 e a vitamina D. Gleice! Bom dia, amor. Eu trabalhei Bom com ela lá dia. em Bratel. Ah, é? Tudo bem, amiga? Menina, assim, meu ferro já deu baixo, mas muitos anos atrás. Graças a Deus agora não dá, não. Muito, tipo assim, toda vez que me dava um pouquinho de anemia, era o ferro. Mas aí depois que eu coloquei o Mirena, acabou. Graças a Deus. Bom dia. E aí, né? Vamos, né? Aí ela também falou, irmã, do, do meu colesterol, né? O bom, que precisa de fazer exercício físico. Ah, vamos ver, né? Se a médica falando, levanta. Aí ela falou assim, Karina, é muito bom, tem que fazer. Ela falou assim, ó, essa só aumenta com atividade física. Eu falei assim, então é por isso que não sobe, não faço. Oh, Deus. Toda Aí hora. eu falei assim, eu vou fazer, cheguei aos 40, tem que fazer. Tem que fazer, não adianta. Ela, menina, você vai ficar bem, você vai se sentir melhor. Dá mais disposição, né, também. Tudo isso é cuidado. Da mesma forma que a gente Verdade. cuida do espírito, tem que cuidar do corpo, da alma. Isso é a plenitude. Pois é. Vanessa, bom dia, amor. Bora levantar, né? Não tem pra onde correr. Não, Ai, Deus. não tem mesmo, Liamara. Aí eu falei com ela assim, doutora Yara, menina, eu até comecei ano passado e tudo. Aí, ué, mas por que não continua? É. Ah, que meu marido não vai. O que tem? E ele tá me chamando pra ir, tadinho. Ai, ai. É a gente, pronto, meu filho. Não tem ninguém para impulsionar, não. A gente que se impulsiona. Verdade. Ela faz, você vai ver, você vai sentir outra pessoa. Ai, ai, mas amém, né? Glória a Deus. Vamos que vamos, né? O Senhor vai sacudindo a gente de todo lado. Pois é, a maturidade. É uma maturidade. Tem que fazer o que tem que fazer, né? Não tem jeito. Tem jeito.
Ai, ai. Mas amém. Vamos lá, então. Vivendo e aprendendo. Bora começar. Vamos orar, então. Pai, obrigada, Amém. Senhor, por mais um dia. Nós aqui queremos te dar graças. Obrigada pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pela tua vida em nós. Obrigado por estarmos aqui. Pai, queremos dar ao Senhor toda a glória neste dia, honra. Que o Senhor vem estar nos conduzindo nesta manhã. O Senhor vem estar falando aos nossos corações, vem estar lendo hoje Provérbios, a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que traz para nós uma transformação de vida. Pai, que o Senhor vem estar, teu Espírito Santo vem estar tendo liberdade nesta manhã para falar aos nossos corações, que o Senhor ache em nós realmente um coração desejoso, realmente um coração ensinável, onde realmente nós venhamos nos posicionar neste tempo realmente em fazer a diferença. Pai, que o Senhor vem estar abençoando a vida da Cá nesta manhã, vem estar conduzindo ela, Pai, com a tua palavra. Venha falar, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Milene, bom dia. Marisa, bom dia. Bom dia. Bom dia, meninas. Tô tensa. Me ajuda aí, intercede aí por mim. Tá tenso até começar, daqui a pouco relaxa. Ô, Senhor, dá graça, Jesus. Dá muita graça. Só Ele para revelar mesmo os tesouros escondidos para nós, né? Sem Ele a gente não consegue nada, não sai uma palavra. A palavra dele já fala, irmã, não se preocupe. Sim, a palavra é dele mesmo. Então, Mas a gente fica tenso, né? Nossa, Deus. A mão gela, o coração acelera. Então vamos, né? Vamos estudar hoje Provérbios 28. E quem quiser, né, acompanhar, pega sua Bíblia. É muito bom. A gente está estudando juntas, né, nesse tempo. E o Senhor tem feito coisas lindas em nosso meio, né? Tem nos alinhado mesmo para um tempo novo da presença dele, né? A gente percebe o Senhor, ele conduzindo, né, a gente para esse nível, né? Porque o conhecimento que ele tem para nós é para trazer uma libertação realmente, né? E a verdade que vai libertando, vai nos reposicionando para o lugar certo. E como é bom realmente ser direcionado pelo Espírito de Deus, né? Porque é Ele que tem um plano para nós, né? Então, o que Ele quer de nós é esse coração obediente, esse coração que anseia por Ele, né? Para a gente viver tudo que Ele já tem reservado para cada um de nós, né? Então, ontem, né, a palavra foi bem forte, né? A revelação, né? O Senhor usando a minha irmã para nos reposicionar para o lugar certo, né? E como a gente é realmente atingidos, né, o tempo todo para nos sair desse lugar, né? Para gente, sempre a gente percebe, né, no mundo espiritual forças, né, vindo contra nós para a gente sair do objetivo que o Senhor tem para nós. Então é por isso que a gente vê o Senhor, ele sempre nos despertando. E como é bom, né, ser corrigidas pelo Senhor, como é bom ser ensinadas pelo Senhor, porque quando nós aceitamos a correção do próprio Deus para nós, aonde que o nosso coração realmente se quebranta diante dele, e aí é onde a gente reconhece que a gente precisa obedecer, né? Então, porque ele tem um futuro preparado para cada uma de nós, né? Então, quando nós realmente se submetemos a esse alinhamento do plano de Deus, a gente só vai o quê? Desfrutando de ensinos e de transformações de dentro para fora. Né? Então, ou seja, o Senhor sempre tem um despertar realmente para a gente ficar ligada, né? Para a gente se atentar realmente que esse mundo aqui existe, né, forças contrárias para nos roubar do propósito, para nos roubar do plano
divino que ele, né, conquistou para nós. Então, ou seja, que a gente venha sempre realmente aceitar, né, os teus ensinos, a tua correção, né, porque no início a gente leva um pouco aquele baque, mas quando a gente aceita, aí é onde que o próprio Espírito desce em nós um fruto do arrependimento, e aí é onde que a gente vai mudando as rotas, né, a gente vai se olhando melhor, a gente vai se observando melhor, e é isso que é o plano de Deus, para que a gente venha enxergar realmente, não venha estar distraídas, mas que a gente venha enxergar realmente que aqui temos uma missão a cumprir, né, e é o que ele nos despertou ontem, né, olha que coisa tremenda, né, que ele realmente deixou para nós, que é onde realmente tem um resultado, né, que é o nosso legado, é a nossa missão, que é o que realmente vai ficar nessa terra, que é a palavra dele, né, então que nós não venhamos se distrair realmente, né, então o Senhor, ele tem nos transicionado para esse tempo mesmo, de responsabilidade, de maturidade, de ensino da sua palavra, desse conhecimento, para a gente crescer mesmo e avançar, né, então, no versículo 28, começa assim, ó, fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Aí eu li uma outra versão que diz assim, ó, o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Então, ou seja, a gente vai entendendo, né, que é o que eu comecei a dizer aqui, que quando o Senhor, ele vai nos reposicionando para o lugar certo, né, ontem a gente falou sobre muito a família, né, e a gente vê que realmente como nós, famílias, né, somos atacadas, somos bombardeadas, né, porque a família realmente é um projeto de Deus, né, então a gente precisa ter coragem, como filhos de Deus, né, como a gente já falou até do leão aqui também nessa live, né, que o Senhor, ele realmente ele nos comprou, né, com um preço altíssimo, né, para a gente ter novamente a nossa identidade, né, então a nossa identidade hoje realmente é de filhos, né, dele, né, então quando nós se posicionamos como filhos de Deus, aonde que a gente vai incomodar as trevas, né? Então, e o que muitas das vezes nos cerca? O medo, né? Quantos medos realmente nos está ao nosso redor? Quantas coisas a gente olha pela circunstância e a gente realmente fica com medo até de se posicionar em algumas coisas. Então, esse medo a gente tem que, aí a Bíblia também diz, né, que o Senhor diz assim, eu não vos dei espírito de medo, mas sim de ousadia. Então, a ousadia, ela realmente, ela enfrenta os desafios, né? Então, ou seja, por mais que seja difícil, nós, como filhos de Deus, a gente precisa entender o nosso posicionamento, né? Então, o filho, realmente, do leão, da tribo de Judá, ele é corajoso. Ele entendeu já o que foi comprado para ele acessar, né? Porque Jesus conquistou um reino para nós e a vitória já foi entregue. Só que estamos aqui num mundo aonde o quê? O diabo, ele não quer deixar que a gente acesse, né, a plenitude. Então, ou seja, por isso que quando nós vamos aceitando a correção de Deus e se submetendo a essa transformação, aonde que nós vamos sendo o quê? Totalmente conduzidas pelo Espírito de Deus, inclusive né? exatamente, para desfazer as obras de Satanás. Então, ou seja, olha o propósito de Deus, nos alinhar e nos posicionar no lugar que ele conquistou para nós, aonde que nós vamos se posicionar nesse lugar e vamos agir corretamente conforme o Senhor nos orienta. Porque existe uma obra a ser desfeita. Qual é a obra a ser desfeita? As obras das trevas, que é contra a nossa família, que é contra a nossa casa, que é contra a nossa vida. Né? Então, ou seja, isso o Senhor ele nos transiciona para esse lugar. Por isso que ele quer nos alinhar. E é por isso que ele traz sempre o despertar para a gente ser o quê? Construída por ele. Né? Por isso que ele está nos desconstruindo para construir novamente na palavra. Aí é onde que nós vamos saber a nossa missão, a nossa responsabilidade e os nossos desafios. Por isso que o medo tem que sair de nós, porque a gente precisa se posicionar. Então, os corajosos, o justo, ele realmente ele é corajoso. Né? Então, é isso que o Senhor ele traz para nós, esse entendimento,
para a gente saber que realmente lutamos aqui contra um espírito das trevas que não quer deixar que nós venhamos acessar a plenitude, né? Então, todo o ensinamento de Deus é porque qual é o propósito do ensinamento da verdade? Para nos libertar. Essa é a verdade para o quê? Para nos realmente nos corrigir de um pecado que nos distorceu. Então, esse plano do Senhor Jesus, que ele teve que vir, morrer, sofrer, para nos resgatar do império das trevas, para nos dar uma nova vida, uma nova oportunidade, e agora, aqueles que realmente aceitam a salvação, aceitam o plano divino dele, é onde que começa o processo da desconstrução do pecado, que entrou em nós, e aí começa a exigir de nós essa obediência, para a gente ser construído agora por ele. E aí é onde que a gente vai sendo formado e endireitado, porque no caminho distorcido não tem como a gente o quê? Se posicionar, se a gente estiver desconstruídas. Então, quando a gente realmente vai entendendo que o plano de Deus, esse ensino da parte dele, vem trazendo para nós, trazendo essa ousadia do Espírito, aí é onde que a gente o quê? Se levanta e se posiciona contra quem? Contra o mundo das trevas, que realmente tem um impedimento para a gente acessar as verdades do Senhor. Então, essa palavra, ela vai todos os dias nos construindo para isso, para a gente realmente entender a nossa identidade, né, no Senhor. Então, no versículo 2 diz assim, ó, por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude dos homens prudentes e sábios, ela continuará. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. E aí uma outra versão, também que eu li, diz assim, quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda o governo toda hora. Então, olha para você ver como que o Senhor, ele realmente, essa versão que eu li foi o 2, né? Aí, olha para você ver como que realmente o Senhor ele quer trazer o governo sobre nós, né? O entender realmente o nosso lugar nele. Porque quando nós vamos sendo levados para esse lugar de governo, aonde que o Senhor vai trazendo sobre nós essa autoridade realmente da própria palavra para desfazer o império das trevas. Então, esse é o objetivo de Deus, né? Que a gente entenda realmente aquilo que ele já nos entregou na cruz, que foi tudo consumado. Então, o Senhor Jesus, ele nos deu já a vitória para a gente realmente receber essa vitória. Mas é onde que ele traz um despertar para nós dessa inteligência, de se portar com inteligência. Então, ou seja, vamos trazer para a nossa família. Todos nós somos líderes da nossa família, como, né, minha irmã já iniciou ontem a introdução, né, a respeito desse lugar. Então, nós somos o quê? Líderes, né? Então, a liderança está em nossas mãos. Então, por isso que quando o Senhor fala assim, ó, quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Então, olha para você ver, como o Senhor quer trazer realmente uma firmeza no nosso espírito. A gente falou muito aqui sobre as nossas emoções, sobre, né, o que realmente acaba não deixando a gente se firmar. Então, o Senhor, ele quer trazer essa estabilidade para nós, que está na maturidade. Então, o Senhor, ele não quer deixar a gente oscilando. O Senhor realmente quer trazer em nós esse governo, né, para a gente entender, né, a nossa missão. Então, ou seja, e como não ser levado pelas nossas emoções? É onde que nós se portamos com o quê? Com inteligência. E é a palavra do Senhor que começa a trazer o ensino para nós, para a gente entender e conhecer como guerreamos. Porque só quando a gente discerne o mundo espiritual é onde que a gente realmente vence algumas batalhas e algumas guerras. Eu mesmo, quando eu passei por algumas situações no meu casamento, né, que eu tenho até um testemunho também nessa área, enquanto eu não entendi que eu guerreava contra o mundo espiritual, eu não conseguia sair do ciclo. Eu não conseguia sair desse lugar. Então, ou seja, e aí, quando o Senhor, ele realmente me trouxe o discernimento, que a minha luta não é com meu marido, a minha luta não é com meu filho, a minha luta não é com pessoas, eu não conseguia me levantar. Então,
Mas automaticamente, quando o Senhor trouxe a revelação através da palavra, da minha missão, da minha responsabilidade, naquilo que eu precisava agir, daquilo que eu realmente, com quem eu estava guerreando, irmãos, foi exatamente essa sensação que entrou dentro do meu espírito. Era como que realmente veio uma força do leão, veio uma força interna, que assim, isso não vem humanamente, vem do próprio espírito, porque eu via uma força das trevas destruindo a minha casa, vi uma força das trevas destruindo a minha família, e o plano de Deus não é que realmente a gente seja destruído, é que a gente venha entender com quem estamos guerreando. Né? Então, ou seja, naquele momento, eu tive que o quê? Me levantar. E aí o Senhor teve que o quê? Curar minhas emoções, curar, né, essas fragilidades que muitas de nós, mulheres, né, acabamos sendo envolvidas, né, e agimos pelas nossas emoções. E isso, o Senhor, ele tem uma cura para nós, para a gente realmente deixar que a palavra dele venha se materializar em nós. Então, ou seja, o Senhor vai construindo em nós a palavra dele. Então, onde que ele vai nos colocando realmente acima do principado da potestade, né? Então, aonde que ali eu comecei o quê? Me levantar realmente, e ali eu entendi claramente, é como se o Senhor tivesse aberto os meus olhos no mundo espiritual para me discernir realmente com quem que eu estava guerreando. Então, ou seja, aonde que ali a gente começa a agir com inteligência, e aí aonde que as obras das trevas vai caindo, né? Então, é por isso que quando nós não sabemos o nosso lugar, o nosso posicionamento no mundo espiritual, a gente é bombardeadas, né? Então, ou seja, a gente fica sem saber o real. Tipo assim, por que eu passo por isso? Mas Deus, será que não está me vendo que eu passo isso? Olha, tudo é contra mim. Tudo que eu faço, quero me levantar, mas tudo vem contra. Então, ou seja, quando a gente vai começando a discernir esse mundo espiritual, é onde que você sabe que o projeto de Deus para você é maravilhoso e está pronto. Então, existe uma força das trevas que tenta realmente não deixar a gente acessar esse plano, esse projeto lindo de Deus. Então, ou seja, é por isso que o Senhor traz sempre a identidade, o conhecer a verdade, obedecer a tua palavra, a tua instrução, porque Ele quer realmente nos levantar para quê? Para destruir as obras do diabo, para desfazer essas obras que é contra as nossas vidas, que é contra a nossa família, que é contra a nossa casa. Então, aí é onde que a gente vai se posicionando. Então, aí no versículo 3 diz assim, ó, o homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Então, ou seja, uma pessoa que não tiver discernimento, e a outra também não tem discernimento, vamos colocar aqui na casa, na família, se o marido não tem discernimento, você também não tem, os dois vão ser totalmente bombardeados e destruídos. É o que estava acontecendo comigo. Né? Aí é o que o Senhor falou. Não tem como um cego guiar outro. Um precisa entender. Né? Então, ou seja, e o Senhor é tão maravilhoso nessa questão, porque um posicionado, tudo muda. Um posicionado, ele vê aquele que realmente entendeu. A luz acende na casa. A luz é a palavra. Quando a luz acende, é onde que você vai ver onde que o diabo trabalha. E aí é onde que a gente começa o quê? Realmente se posicionar e agir conforme a palavra de Deus nos ensina. Porque existe realmente um principado, uma potestade que luta diariamente contra as nossas vidas. Então, o plano de Deus, trazendo todo esse conhecimento da verdade para nós, toda essa sabedoria do plano de Deus, qual é o propósito? Desfazer as obras do inferno que é contra nós. Porque o plano está pronto, a vitória foi dada, está entregue, a bênção já foi derramada para nós. Agora, o que a gente está fazendo? É tentando acessar essas bênçãos que já foi liberada. Né? Então, onde que a gente precisa o quê? Obedecer, ser construída nessa palavra, que é onde que o Senhor vai realmente tirando, né, o que a gente tem falado aqui, né, tirando todas essas naturezas malignas que acabam nos impedindo realmente de ser uma nova criatura, para que a gente venha viver o projeto lindo que o Senhor tem para nós. Então, aí no versículo 4 diz assim, ó, os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei peleja contra eles. Olha para você ver como que realmente o Senhor, ele tem um posicionamento conosco, aqueles que, o filho que realmente está entendendo a sua missão aqui. A missão realmente, irmãs, a gente se alistou a um exército.
eu sempre trago isso para mim. Né? Eu sempre me vejo num lugar de soldados de guerra, assim, não tem igual filme de guerra, é mais ou menos nesse sentido. Isso, porque realmente o Senhor ele fala que ele é o Deus dos exércitos. Né? Então, ou seja, e ele realmente é ele que é o nosso general de guerra. E ele dá o comando. E agora a gente precisa estar como? Revestida com a sua armadura, posicionada para uma batalha contra os inimigos, que é contra nós. Né? Então, ou seja, é por isso que a gente não pode descartar a palavra de Deus. A gente não pode deixar ela de escanteio, a gente tem que trazer ela para realmente para a gente viver. Porque como a minha irmã até falou sobre isso também, porque quando nós se posicionamos, é o nosso posicionamento que destrói as obras das trevas. Então, ou seja, porque as nossas atitudes. E eu não entendia isso na época. Na época que eu passava por esses monte de problemas, de monte de conflitos, e a gente vai passando e vai rompendo, né? É um dia de cada vez. E vai vindo guerra daqui, guerra dali, e a gente vai. Só que a gente discerne o mundo espiritual. E aí é onde que a gente não se acomoda, onde que a gente realmente precisa estar posicionado e crendo que maior é o que está conosco. Então, ou seja, diante de algumas situações que eu vivia, eu achava que era só oração. E eu orava, e orava, e orava, e orava, e nada mudava. Mas quando eu entendi que realmente eu precisava mudar as minhas atitudes, até a respeito com meu marido, eu tinha que me posicionar diferente. Eu tinha que buscar essa sabedoria, eu tinha que matar o mal com o bem, eu tinha que saber honrar ele, eu tinha que saber respeitar, eu tinha que saber como me posicionar diante dele, porque isso são ensinamentos para a gente não deixar o diabo prevalecer no nosso meio. Então, ou seja, os ataques hoje no meio da família, que é grandemente, que luta contra nós, que é o quê? Olha para você ver, a família é um projeto de Deus. A família nasceu no coração de Deus. Né? Então, ou seja, só do fato de a gente ter uma família, a gente já incomoda as trevas. Então, quando você já discerne isso, você já entende que você precisa se posicionar, porque existe um espírito das trevas tentando contra a sua família. Ele não quer ninguém bem, ele não quer ninguém feliz. Pode se dar bem o que for, mas ele vai sempre lutar para trazer o quê? Divisão na casa, contenda, confusão. Eles trabalham nisso. A gente já falou muito sobre contenda, mas hoje a gente vai voltar, que eu estou percebendo o próprio Deus nos alinhando, voltando para a família, porque vai chegar o Provérbios 31, que a mulher é virtuosa. Então, o Senhor já está nos alinhando realmente para a gente entender a nossa missão dentro de casa. Né, como minha irmã colocou ontem bem aqui, então, realmente, assim, é um alinhamento trazendo a gente para dentro, porque o relacionamento lá fora é até mais fácil, agora o dentro de casa que é o desafio. Então, é o Senhor trazendo realmente a maturidade para a gente aprender a se relacionar dentro de casa, porque o dentro de casa a gente precisa realmente ser afiado. É um ferro afiando o outro mesmo, que é onde você não tem para onde correr, você tem que estar ali com a pessoa, você tem que aprender a amar, é ali que você vai aprender o perdão, é aqui que você vai aprender realmente o ter mais paciência, é aqui que a gente vai aprender realmente dar mais crédito, é ver onde as ovelhas realmente estão feridas, onde você precisa parar para dar ouvido, onde você precisa credibilizar realmente aquilo que seu marido te orienta, aquilo que ele fala, por mais que você não concorda, é tudo dentro, né? É dentro de casa. O relacionamento, se a gente consegue realmente ser forjado aqui dentro, lá fora vai se tornar muito mais fácil. Né? Então, ou seja, porque lá fora é o seguinte, se teve algum contrito, cada um vai para sua casa e está tudo bem. Agora, dentro de casa, como que você se alinha e como que vai fazer para dar certo? Um tem que se submeter. E é onde o próprio Espírito de Deus quer tirar de nós essa soberba, esse orgulho, para que a gente venha entender que nesse lugar aqui tem cura. Então, aqui que realmente vai vir o propósito real do próprio Deus para nós. Então, por isso que a gente precisa o quê? Guardar a lei. Porque a gente vai o quê? Ó, pra você ver, mas os que guardam a lei peleja contra quem? Contra os inimigos, contra eles. Então, ou seja, automaticamente, a gente agradando o coração de Deus, a gente já mostra para Satanás que é contra ele. Então, onde que muitas coisas se levantam mesmo. E se levanta, mas levanta para cair, em nome de Jesus, porque maior é o que está conosco. E o Senhor já nos deu essa vitória, essa palavra, para a gente lutar contra eles. Né? Então, a gente precisa realmente entender que esse mundo das trevas, ele não está, né, feliz com o nosso posicionamento.
Né? Então é onde que a gente pensa assim, agora o diabo está mais raivoso comigo. Não é questão disso. Automaticamente, quando a gente faz um compromisso de fato e de verdade com Deus, a gente incomoda as trevas. Né? Então a gente precisa saber disso e guardar a sua palavra no coração mesmo. Então, os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Então o Senhor, ele começa a trazer um discernimento, ele começa a te fazer você realmente avançar, ele te coloca realmente num nível de maturidade, de você não ser corrompida e machucada, aonde que ele te ensina a guardar o seu coração, aonde que ele nos ensina a guardar a nossa mente, as nossas emoções, e você vai entendendo realmente o propósito real. Isso é libertador. Isso é o plano de Deus para todas nós, que é o quê? De você entender que a palavra te coloca nesse auto-retiro. Como a gente já leu aqui, a palavra de Deus, ela realmente te coloca firme, ela te dá uma firmeza. Então, onde que as nossas emoções, como mulheres que estamos aqui, começam o quê? Ser firmada. Por isso que eu costumo muito dizer isso, para a gente realmente saber a nossa missão em Deus, para a gente entender a nossa responsabilidade no Senhor, a gente tem que abrir mão das nossas emoções. Temos aqui uma missão a cumprir. Então, ou seja, não temos tempo de ficar paralisadas. E é tão incrível, porque esse lugar, né, das nossas emoções, ele não nos deixa nos posicionar. Né? Então, aonde que a gente falou muito aqui sobre realmente da sabedoria, que a sabedoria ela se levanta, a sabedoria ela assume para si a sua responsabilidade, a sabedoria ela vai para cima, é como os filhos do leão aqui, é corajoso, é ousado. E isso que é o Espírito de Deus, isso é o ensino de Deus para nós. Então, ou seja, o Senhor criou todas as coisas para nós desfrutarmos. Mas quando nós não entendemos aquilo que está ao nosso favor, onde que a gente paralisa. Né? Então, a gente precisa discernir isso. Então, os homens que buscam o Senhor entendem tudo. Isso é o próprio Deus que traz o entendimento. Você discerne bem o mundo espiritual. Então, melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que os de caminhos perversos, ainda que seja rico. Né? Então, ou seja, no sentido que a gente falou da pobreza, né, que é o espírito, né, da gente, que todos nós aqui, diante do Senhor, somos pobres, precisamos o quê? Receber dele os ensinamentos, né? Nós mesmos não temos. Então, quando nós buscamos a sinceridade de querer realmente esse compromisso com Deus, o próprio Deus, ele está nos dizendo que é, com certeza, esse caminho de sinceridade, melhor, aí ó, você vê, ele diz assim, ó, melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que os caminhos perversos, ainda que sejam ricos, né? Porque é onde que muitas das vezes a pessoa fala assim, eu não concordo, eu não penso assim, não. Eu vou no meu caminho mesmo, e vou vivendo do meu jeito, aonde que o Senhor também, ele não vai invadir, porque a escolha é nossa, realmente, né? O livre-arbítrio, né? Então, ou seja, mas o que anda na sinceridade com Deus, realmente o Senhor tem um lugar de honra, que a gente, né, leu também sobre aqui, esse lugar de honra, de justiça, de vida, que é esse lugar que o Senhor tem da plenitude, né, dele realmente nos preencher, aonde que dentro do nosso espírito não falta nada, porque a gente tem ele. Né? Ele te preenche por completo. Então, isso que é maravilhoso. Então, o que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha o seu pai. O que aumenta a sua fazenda com usura e onzena ajunta para os que compadece do pobre. Lê, irmã, a sua versão é essa. O 8 né? É. O lucro obtido da cobrança de juros altos terminará no bolso de alguém que trata os pobres com bondade. Pois é. Então, a gente vai vendo que realmente, assim, o Senhor, ele vai nos ensinando. Balança, né? Realmente a balança que ele fala, né? Porque, ó, quem cobra cobrança de juros altos, né? Ou seja, você sempre está colocando, tipo, um fardo na outra pessoa, né? Ele está falando aqui, ó, de cobrança de juros altos. Terminará no bolso de alguém que trata os pobres com bondade. Uhum. Então, eu entendo que realmente, assim, o Senhor, ele realmente, ele vai trazendo para nós a importância de saber como doar. Pode ser isso? Sim. Né? Nessa questão. Então, ou seja, é onde que a gente tem falado realmente, assim, que toda nossas atitudes, né, tem... Oi?
generosidade com as outras pessoas, em tudo, né? Tudo aquilo que a gente se dispõe a realmente a fazer, né, em Deus, a gente percebe realmente que tem uma recompensa, né? Então, é onde que eu acredito que realmente o que aumenta a sua fazenda com usura, ou seja, quando a pessoa, ela realmente, ela não se permite, né, se doar também para o outro, né? Então, a gente percebe realmente que o amor está em se doar, né? O amor de Deus, ele está em se entregar. Então, ou seja, a gente não pode reter, né? Então, então, ó, pra você ver, o que aumenta a fazenda com usura e onzena, ajunta para os que compadecem do pobre. Então, assim, eu falo a verdade, assim, não clareou muito esse versículo aqui, não. Mas, amém, vamos prosseguir. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, eu acredito realmente que esteja interligado a isso. Porque, ó, pra você ver, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, ó, pra você ver a importância da gente entender que a gente precisa dar crédito, né, ao que o Senhor tem nos orientado, né, porque, ou seja, a gente agora não é mais ignorante, o Senhor tem falado, né, o Senhor tem ensinado, agora a obediência depende de nós, mas é o que ele está falando aqui. Se a gente despreza, até a nossa oração será abominável. Então, ou seja, porque o Senhor, ele realmente, ele quer, é o que ele falou, aquele que me ama, obedece. Né? Então, o Senhor, a gente vai vendo que o Senhor, ele não tem emoção. Né? O que realmente a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Não adianta a gente ficar se lamentando se a gente não se posiciona para obedecer. Então, é o que o Senhor está dizendo. Então, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova. Mas os sinceros herdarão o bem. Então, a recompensa realmente que o Senhor nos dá de buscar ele em sinceridade. Né? Então, os retos que se desviam do mau caminho. Então, ou seja, ele traz esse discernimento, esse conhecimento para a gente desviar dos maus caminhos. Né, de onde que, como, né, a gente é influenciado nas trevas, né, que acaba vindo sutilmente tentando nos roubar do propósito. Então, como a gente tem falado todos os dias, né, realmente, a respeito do desviado, estar ligada, de estar discernindo, para a gente realmente não cair nesse caminho. Então, automaticamente, quando a gente percebe, né, no mundo espiritual, quando vem contra nós algumas situações, quando você está de acordo com a palavra, esse mal que veio contra você, ele mesmo que cai. Né? Então, ou seja, se a gente não se deixa ser levado. Né? Então, onde que as armadilhas que vêm contra nós, ela não prevalece. Né? Porque o Senhor realmente, ele começa a te levar para esse caminho reto. Né? Então, tudo que é contra você começa a ser desfeito. Então, essa verdade que o Senhor, ele está nos dizendo. Por isso que os sinceros herdarão o bem. O herdar é o quê? Aquilo que ele pagou, aquilo que ele conquistou. Então, nós temos uma herança a receber. Né? E quando a gente tem um entendimento, aí é onde a gente toma posse daquilo que já é nosso. Né? Então, os sinceros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre, que é sábio, o examina. Então, olha para você ver como que realmente, diante, né, da gente reconhecendo a nossa pobreza espiritual, é o que a gente precisa sempre estar se examinando, sempre estar se observando, sempre estar buscando o Senhor. É o que ele falou também, né? Que o homem, irmã. A minha fala. Aí, ó. O rico pode se considerar sábio, mas não engana o pobre que tem discernimento. Ó. É mais completa no entendimento, né, da tradução, né? Então, você vê, e acaba sendo isso mesmo, porque o Senhor, ele traz esse discernimento. É incrível. Isso é do fruto do Espírito. A gente mesmo, palavras humanas, a gente não consegue falar. Acaba sendo realmente o próprio Espírito que começa a te trazer esse discernimento de onde você consegue ver o que está vindo realmente contra nós. Né? Então, onde é do engano, né? Onde que o diabo está trabalhando sempre, né? Ele quer, a Bíblia diz, né, que ele trabalha com situações pequenas, são armadilhas pequenas. E o propósito dele é o quê? Roubar a gente do propósito, do nosso foco, do nosso objetivo. E muitas das vezes, essa armadilha que está por detrás, qual é o objetivo? Nos ferir.
trazer o quê? Um desânimo espiritual, trazer um cansaço espiritual, trazer realmente mágoas, trazer ressentimentos, porque se a gente é ferido com esse tipo de coisa, aonde que a gente não consegue se levantar, porque a gente está ferido. Então, por isso que quando o Senhor nos ensina a perdoar, a amar, a realmente matar o mal com o bem, para você matar o mal com o bem é quando você entende a sua identidade. Porque se você estiver ferido, como que você mata o mal? Você está sentida, né? Igual muitas das vezes, o meu caso, né? Que eu gosto de trazer o exemplo realmente assim, que a gente acaba vivendo realmente assim, né? Todos os dias, né? Aprendendo. Então, ou seja, enquanto eu me achava certa, eu estava na minha razão, eu não me submetia, né? Porque na minha cabeça eu estava certa. Né? Então, quando a gente vai entendendo que o próprio Deus, ele quer tirar de nós essa soberba, para a gente entender aquilo que precisa ser feito, aí é onde que a gente vai vendo que os caminhos do Senhor são muito melhores do que nós. Porque muitas das vezes você está certa e você fica na sua razão, você não abre mão da sua razão, e aonde que a situação, no casamento principalmente, começa o quê? Piorar cada vez mais, porque nenhum cede. Né? Nenhum realmente se posiciona diferente para buscar a melhora. Então, a escolha nossa é em querer viver bem. Temos que ter essa escolha. Eu decido viver bem com meu marido. Então, ou seja, surgiu situações difíceis, é onde que a gente precisa o quê? Não, Senhor, o que vai prevalecer é a sua palavra. Se o Senhor manda eu realmente, Pai, a gente... Então, ou seja, porque muitas das vezes, principalmente no casamento, é o quê? A gente fica lá, não, mas eu tô certa. Não, ele também não conhece a palavra? Ele também, então, ele se posiciona. Por que eu tenho que me posicionar sempre? E tal. Então, ou seja, acaba sendo esse tipo de situações que acaba nos impedindo de acessar uma plenitude do casamento, da família, de viver bem, né? Por causa do nosso orgulho, realmente, daquilo que a gente acha que está certa. Né? Então, quando o Senhor ele vai realmente tirando esse olhar nosso, que a gente está lutando contra umas trevas, e é Ele que te influencia para você ficar nesse lugar de razão, aí é onde que a gente não consegue, a gente fica impedida de viver o sobrenatural de Deus. Né? Então, por isso que a gente tem que olhar para dentro e falar, Senhor, precisa ser realmente o Senhor que veio construir a minha história. Então, por isso que você vê, como ele falou aqui, ó, o homem rico sabe aos seus próprios olhos a riqueza no sentido dele. Ele se sentir tá bem, ele tá cheio de tudo. Ele tá ótimo, tá tudo bem. Então, ou seja, ele é sábio aos seus próprios olhos, né? Só ele mesmo que acha que ele é sábio, né? Mas o pobre que você entende, você reconhece que sem o Senhor você não é nada, aonde que você se examina. Sempre, tipo assim, se seu marido não tá bem, você não tem que estar bem. Né? Então, ou seja, e a gente né, conversa muito sobre isso, né, irmã? Sobre o casamento, realmente, porque como que realmente no meio, né, do marido e da mulher a gente vê batalhas surgindo realmente para trazer uma competição. Parece que o inimigo é o marido. Né? Tipo assim, ali a gente vai vendo que a força das trevas nos influenciando como mulher, a gente realmente a ter um olhar ruim para o nosso marido. E a gente acaba sendo envolvida nesse lugar, e aí é onde que a gente fica o quê? Sabe aos nossos próprios olhos, você acha que está certo e pronto. Não, mas o problema não é comigo, o problema é com ele que está precisando de ajuda, está precisando de não sei o quê. Então, mas o Senhor, ele realmente, ele quer o quê? Nos ensinar a trazer essa responsabilidade, porque nós mulheres temos esse poder da sabedoria, da edificação, e a gente não pode cair nessas armadilhas das trevas, né, que vem realmente nos influenciar como mulheres para a gente sair do nosso lugar. E aí é onde que, quando saímos desse lugar, aí é onde que o inferno começa o quê? Fazer um altar dentro da casa e fazer a gente de marionete. Aí é onde que a casa fica o quê? Sem o governo. Governo de quem? Da palavra. Então, ou seja, é onde que o Senhor também não tem como nos ajudar se a gente estiver sendo influenciada por essa força das trevas. Como ele até falou aqui, até a nossa oração vai ser abominável. Então, ou seja, nem a oração o Senhor ouve. Por isso que é tão sério a gente se posicionar. Porque eu costumo muito falar isso. Se a gente não está obedecendo a voz de Deus, a gente já está obedecendo às trevas. Porque ele tem governo, ele tem ensino. Então, ou seja, olha para você ver, o ensino de Deus perdoa, o ensino do diabo fala bem assim, bobo, você é boba? Você vai ficar se humilhando toda hora? Isso é o quê? Aí ele fala assim, realmente, não vou não. Maior é realmente o que está comigo, se ele quiser, ele vai ter que lamber os meus pés. Quantas mulheres falam isso? Quantas mulheres falam isso? Então, ou seja, aí a gente vai saindo desse lugar. Então, ou seja,
podemos não obedecer, mas já estamos obedecendo uma voz, que é das trevas, né? Então, quando a gente vai diante de uma palavra de Deus, aí é onde que o próprio Deus vai o quê? Agora, realmente, obedecer a sua palavra, é por isso que é contra nós, né? Então, que a gente realmente venha abrir mão dessa sabedoria aos nossos olhos, né? Porque o pobre, realmente, ele se examina, né? Ele discerne, ele busca o discernimento. Então, quando os justos, no versículo 12, quando os justos triunfam, há grande alegria. Mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Então, olha para você ver como que realmente, diante dessa justiça de Deus, tem um triunfo para nós. Tem alegria, tem bondade, tem bonança. O que não podemos realmente é desistir da nossa missão e da nossa responsabilidade, que maior é o Senhor conosco. E que possamos realmente assumir essa responsabilidade de amar, né, os nossos, como foi falado ontem, realmente voltar com os nossos olhos para dentro, ver realmente o que precisa ser ajustado, e a gente nem que comece do zero de novo. Senhor, eu coloco uma pedra nisso e eu começo de novo, mas eu quero estar no lugar certo que o Senhor tem para mim, que o meu marido venha estar no lugar certo que o Senhor tem para ele, né? E é tão lindo isso, irmãs, que realmente o Senhor, ele vai tirando de nós essa ansiedade de querer ver a transformação do marido, que muitas das vezes a gente tem, né? Que a gente idealiza o marido na nossa mente. Então, diante do Senhor, a gente vai vendo que o Senhor vai trazendo uma confiança, que os planos dele são muito maiores do que os nossos. Então, o que ele quer de nós, o Senhor? Que nós entendemos a nossa missão. A missão do marido, ele vai ter o tempo de falar com o marido. Conosco, é o que ele está nos ensinando para nós. Então, a minha missão que tem que ser feita é essa. A missão dele é ele com Deus. O Senhor vai ter oportunidade. Nós não precisamos aqui estar convencendo nossos maridos. Tem que orar, tem que ler Bíblia, tem que... Isso não é o nosso papel. Isso aí é o próprio Deus que vai conduzindo no tempo dele, né? Então, ou seja, e a gente precisa discernir isso, porque senão a gente começa a entrar nesse lugar de rixosa, dessa mulher briguenta, porque o que a gente até falou aqui, né? O que traz essa insatisfação? É realmente a gente querer uma mudança na vida do marido, na vida, né, dos filhos, que muitas das vezes também a gente acaba... Né? É uma cobrança, né? Então, ou seja, e diante do Senhor, é tão lindo isso, porque o próprio Senhor, ele vai o quê? Nos alinhando de entender, cada um tem o seu tempo do entender, né? E isso é maravilhoso diante de Deus, porque ele quer que nós entendemos, não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, nos examinamos sempre aonde que nós podemos fazer diferente, mudar, né? E agir conforme ele está nos ensinando. E isso acaba realmente trazendo uma alegria, né, que é onde que é só esse lugar de plenitude, né, cada um no seu devido lugar, que é onde que tem essa plenitude. Por isso que quando ele diz, né, quando o justo triunfa, há grande alegria. Mas quando os ímpios sobem, no sentido quando a gente não tem sabedoria, quando a gente acaba sendo envolvida nesse lugar de tolice, aí é onde que realmente a gente oprime a casa inteira, né? Então, onde que realmente o Senhor, ele quer nos transicionar para estarmos no lugar certo, né? Então, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, olha para você ver como que o Senhor realmente ele quer que nós agimos, né, no sentido de confessar, de pedir perdão, de reconhecer suas falhas. Né? A gente aqui não é realmente super-herói, não, a gente erra, a gente falha, e fala assim, meu amor, me perdoa, eu fui realmente ignorante com você, né? Eu vou tentar melhorar nessa área, né? Me ajuda nisso aqui, realmente eu me alterei. E isso é confessar. Você alcança misericórdia do próprio Deus e do seu marido também, que é onde vai sendo quebrado esse orgulho. A gente precisa aprender se voltar a se conectar, né? Com a gente muitas das vezes a gente fica se alimentando dessa ira. Igual a minha irmã também tem experiência, eu já tive também, né? Da gente quando eu embirrava com uma situação, era 2 meses sem olhar para a cara de Renato. Eu não queria papo, mas o que está acontecendo? Nada, e era tudo dentro de mim, aquele monte de inquietação, e não queria papo, não queria resolver, não queria, não, deixa no meu canto, deixa eu me concentrar aqui, e ficava alimentando dessa ira. Né? Então, ou seja, isso você não alcança misericórdia, você não alcança realmente o favor de Deus. Né? Então, realmente, a gente precisa, aí, ó, o que encobre as suas transgressões, tem coisa que a gente está sentindo, a gente não fala, sendo que a gente tem que falar. Olha, eu fiquei chateada com isso me machucou muito, né? Então, assim, que a gente venha melhorar nisso aí. Isso é maturidade. Um relacionamento de casamento,
começa a realmente atingir um nível de maturidade quando a gente aprende a dialogar. O diálogo é o quê? Você ouve, ele fala, você fala e ele ouve. E quantos casais têm dificuldade de se relacionar? Não conseguem conversar. Porque, exemplo, se tiver alguma coisa realmente que impede, né, assim, que você está sentindo com alguma coisa, aí ao invés de sentar e conversar e se resolver, acaba o quê? Um acusando o outro. Aí vem uma acusação, né? Vem, mas você fez isso também, você fez aquilo, você também fez isso, e fica nisso. E ninguém se resolve, né? Então, como é importante, eu vou trazer sempre para esse alinhamento da família, porque, assim, realmente é o que o Senhor está nos ensinando para realmente viver um sobrenatural, que é olhar para dentro, né? Que minha irmã já deu início ontem, e eu acredito que seja por esse aqui o caminho, realmente, de a gente trazer esse olhar para dentro, para a gente aprender realmente a se policiar em algumas coisas, a se observar realmente aonde nós estamos falhando, aonde nós estamos errando, aonde que eu preciso ser mais paciente, aonde que eu preciso aprender a ouvir mais. Isso é o alinhamento do próprio Deus. Ele está nos reposicionando para o lugar certo. Isso é a palavra dele, né? Então, a palavra dele realmente é contrária ao mundo. No mundo não tem esses ensinamentos. No mundo você está certo e pronto, né? E diante do Senhor não é isso, não. Então, ou seja, e aquele que realmente encobre as transgressões, ele não prospera. Você fica realmente sem a prosperidade do próprio Deus. Mas o que as confessa e deixa, por isso que o arrependimento de fato e de verdade, ele gera uma transformação de mudança. Né? Porque, assim, existe uma diferença, né, daquele que realmente se arrepende, no sentido assim, acaba sendo um remorso, mas aí onde que você erra tudo de novo, a mesma coisa. Então, isso não é arrependimento, isso é um convencimento. Você já entendeu que você erra, mas você não se arrependeu de fato e de verdade. Porque o fruto do arrependimento, você tem vergonha dessa prática, onde você se levanta e faz diferente. Né? Que você fala assim, eu não posso continuar desse jeito. Você entendeu que você fala assim, Senhor, eu não posso, eu preciso mudar nisso. E aí onde você vai e se levanta diferente. Você entendeu que você está lutando contra uma força das trevas, que é contra a sua família, que é contra a sua casa, que é contra a sua vida no geral. Então, ou seja, se a gente não se levanta realmente para agir diferente, a gente não vai conseguir alcançar a plenitude que o Senhor já liberou para nós. Para quem? Para aqueles que obedecem, aqueles que querem, aquele que se esforça, aquele que se posiciona. Então, esse deixará a sua transgressão e alcançará a misericórdia, porque ele realmente ele se arrependeu de fato e de verdade. Então, acaba sendo como que é bom ser corrigidas pelo Senhor, porque realmente ele tem o quê? Uma alegria transbordante para nós. Então, bem-aventurado, no versículo 14, o homem que continuamente teme. Por isso que realmente a gente vai vivendo aqui é um temor diante de Deus, de saber que realmente a gente precisa temer, não viver a nossa vida de qualquer maneira, né? Porque você vê, o plano de Deus para nós é o melhor, mas a gente tem que o quê? Temer Ele, temer ao Senhor. Mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Olha para você ver como que tudo tem um ensinamento, tudo tem um direcionamento. Ele fala assim, mas o Senhor não está me vendo? Tem, Ele está vendo. Né? Ele só quer que a gente aprende. Né? Por isso que, você vê, bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração, ele virá cair no mal. Então, ou seja, por isso que diante do Senhor a gente tem que ter esse coração maleável. Se você está errada, vai lá, se acerta, me perdoa, vamos começar de novo, comece do zero. Até aqui realmente, o casamento não deu certo, mas eu vou começar de novo, Senhor, de novo, é diferente. Pai, me ensina a temer, me ensina a obedecer, me ensina a viver aquilo que o Senhor tem para mim. Cura as minhas emoções, libera, limpa o seu coração, se examina de fato e de verdade. Fala, Senhor, eu preciso, porque eu preciso entender que nessa palavra tem um direcionamento para mim. Então, como leão, aí diz assim, no 15, como leão bramidor, o urso faminto, assim é o ímpio, que domina sobre um povo pobre. Olha para você ver como que é sério isso. Esse principado, essa potestade, ele é como um leão bramidor, e é um urso faminto. Assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre, porque o diabo ele quer nos dominar. O diabo ele quer realmente, ele não quer largar o governo. Ele quer prevalecer nesse lugar de destruição, de dificuldade, de contenda. Enquanto ele não recebe a ordem de desfazer as obras das trevas que o Senhor está nos dando, que é realmente o poder de desfazer essa obra, enquanto a gente realmente não se posiciona, é onde que o diabo ele prevalece.
ele quer o quê? Nos dominar. E ele domina um povo pobre. O príncipe, falta de inteligência, também multiplica as opressões. Mas o que aborrece a avareza prolonga os seus dias. Olha pra você ver como que realmente o Senhor tem a inteligência para nós. Por isso que o príncipe, falta de inteligência, também multiplica as opressões. Então, ou seja, mas o que aborrece a avareza prolonga os seus dias. Então, olha para você ver como que realmente a importância da gente buscar essa inteligência. Porque quando nós não temos a inteligência do próprio espírito, as opressões vai multiplicando, as dificuldades vai multiplicando, os problemas. E a Bíblia diz que é um abismo chamando o outro, não tem fim. Então, é por isso que eu observo como que o Senhor está nos transicionando para esse governo, para a gente entender com quem nós estamos guerreando. Porque diante das trevas não tem fim. O trem só vai piorando. A gente pensa que vai resolver, não resolve. O trem vai só aumentando, multiplicando. Então, isso acaba sendo o quê? A falta de inteligência. Né? Mas diante do Senhor, como ele falou, né? Portai com inteligência. Então, o homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá. Até a cova, ninguém o detenha. O que anda sinceramente, salvar-se-á. Mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Né? Mais uma vez, o Senhor confirmando aqui sobre andar em sinceridade. O que lavrar sua terra, o que lavrar sua terra, novamente o esforço, né, de limpar a terra, de se examinar, de tirar o que precisa ser tirado, de olhar o que precisa ser realmente consertado. É o que a gente está nessa construção com o Senhor diariamente. Então, o que lavrar sua terra, fartar-se-á de pão, mas o que segue ocioso se fartará da pobreza. Então, ou seja, onde que realmente, né, a gente está entendendo que todo momento, se a gente não se levanta para agir, infelizmente, é o posicionamento. Então, o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. É uma pessoa que realmente vai andando desgovernada, né? Ela não tem limites, né? Ela vai sem freio, né? Ela acaba realmente agindo nas suas emoções, na sua razão, naquilo que ela pensa, naquilo que ela acredita. Então, ou seja, nesse lugar, acaba o quê? Você se apressa e vai vir uma consequência. Mas o homem fiel, ele abundará em bênçãos. Então, ou seja, o Senhor só vai derramando bênçãos e mais bênçãos sobre aqueles que obedecem. Né? Então, ter respeito à aparência de pessoas não é bom. Porque até um bocado de pão, o homem prevaricará. Aquele que tem um olho mau, corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Né? Mais uma vez, aqui a gente vendo, né, sobre esse, né, impulso, que muitas das vezes tenta sempre nos empurrar. Né? Igual a minha irmã até falou aqui ontem também, né, sobre as mães, né, que acabam saindo do seu lugar, né, que a gente acaba sendo influenciada, né, mesmo, de achar que a gente, nesse lugar dentro de casa, a gente não tem valor, né, então a gente muitas das vezes acaba sendo tão bombardeado. Nosso olhar sempre está para fora. Sempre buscando lá fora, achando que a alegria está lá, sendo que a alegria está aqui dentro. Né? Então, isso, gente, é incrível. É uma influência que a gente luta sempre. Por isso que nossa mente precisa estar guardada nessa palavra. Porque, realmente, assim, o olho mau corre atrás disso, aí, ó, corre atrás das riquezas. É sempre lá, querendo atrás. Mais. Ganância, mais. né? A ganância. Acaba... Sim, acaba, né, a gente vê como que realmente, assim, a gente acaba sempre vem um impulso mesmo de querer sempre mais, e lá fora, né, tipo assim, aqui dentro a gente nunca está satisfeito, né, então, ou seja, você vê que é um fruto do pecado esse lugar, realmente, então, aí vem no 23, o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Foi o que a minha irmã também falou ontem sobre isso. Né? Como é bom a gente ter pessoas que nos repreendam. Não faça isso. A consequência vai vir. Não age por aí. Né? Então, ou seja, é muito bom. A gente vê realmente isso é um cuidado de Deus. Né? Pessoas que estão do nosso lado,
nos ajudando. Muitas das vezes, realmente, é o nosso pai, é a nossa mãe, é o nosso filho, ou é o nosso marido, realmente, que nos freia, que fala assim, não concordo, e aí é onde que você tem que parar, você tem que se posicionar de novo. Então, ou seja, isso é muito bom, porque o Senhor, como a gente leu aqui, né, a sabedoria está na multidão de conselhos. Então, o Senhor coloca pessoas realmente ao nosso lado para nos ajudar, que é o ferro alinhando o outro. Então, como é bom a gente aprender o quê? Ouvir, realmente, será que eu estou agindo assim mesmo? Não, então, ou seja, não tem pessoa melhor para falar de nós mesmo que mora com a gente, né? Como que ali a gente vai saber realmente quem nós somos. Então, ou seja, ali, quem é você? Você é isso aí. Então, ou seja, se reconheça e tenta mudar, que é a humildade. Assim, não, eu erro mesmo nisso, eu preciso melhorar nisso, e bora avançar. Né? Então, é onde que a gente vai entendendo isso, porque é melhor você realmente estar nesse lugar, né, de pessoas que te amam de verdade, que está te corrigindo, do que você está rodeada de pessoas, né, que lisonjeiam com a língua, que vai te bajulando. Quantas amigas, né, vai te bajulando, achando que você está certo e você está indo para o caminho totalmente errado. Aí, muitas das vezes, começa aqueles pensamentos de querer separar, e a amiga vem e fala assim, ai, separa mesmo, que homem chato, enjoado, que não sei o que e tal. Vai te influenciando totalmente errado, caminho errado, e vai te bajular, você está certa mesmo, você é nova. Você vai ficar padecendo por isso? Vale a pena não, menina. Tempo de Amélia já foi e tal. E aí você vai ficando... Doutora Yara. Sério? Ah, não, é a Yara. Olá. É a Yara. Não é a doutora Yara, não. É a Yara, lá da igreja. Eu falei assim, gente, lá... Tudo bom, amor? Amém. Então aí a gente vai vendo, meninas, que realmente assim, o Senhor, você vê, diante da palavra de Deus, olha que coisa mais linda que o Senhor vai trazendo para nós, para a gente não se perder nesse mundo que a gente é tão influenciada, o feminismo, né, que a gente está aí, ó, a mulher ganhou um poder, e glória a Deus, a gente ganhou um poder mesmo, mas o poder que a gente ganhou realmente é de quê? De edificar a nossa família, de edificar a nossa casa, não para destruir. Então, ou seja, mas o diabo está o quê? Nos levantando, né, muitas das vezes as mulheres, para ela roubar o lugar do marido. O marido está ficando banana e a mulher prevalecendo. E aí é onde depois a gente não tem como reclamar, porque realmente a gente tirou o lugar dele. Aí é sobrecarga, né? Exatamente. E ainda vem um cansaço, vem um peso, uma frustração. E assim, irmãs, eu falo para vocês, realmente, o casamento ele não está pronto. Né? O casamento você constrói ele. Né? Então, como é bom a gente se posicionar para construir a nossa família. O que você quer no seu casamento? É diálogo? Começa a aprender a conversar. Você tem uma dificuldade, talvez, de ser carinhosa? Começa realmente a ser. Né? Então, ou seja, o ser carinhosa é uma chave. É uma chave que Deus nos deu. Então, ou seja, aprenda a honrar, aprenda a respeitar, aprenda a entender que esse lugar o Senhor concedeu para o homem. E ele não negocia o Senhor. Pode ser até um homem que realmente não conhece o Senhor ensina as mulheres de Deus a honrar esses homens também, a se posicionar diferente. Porque ele falou assim, ó, ganha o seu marido em silêncio. Então, ou seja, nem você falando. É o seu comportamento. Então, ou seja, aí a gente muitas das vezes admira, fala assim, nossa, aquele homem é tão atencioso, né? Ele é tão carinhoso, né? Por que meu marido é assim e tal? A gente vai, ó, pra você ver, a influência sempre vai trazendo a gente para fora. E a gente não se contenta com o que está do nosso lado. Mas como que a gente está se portando com eles? Né? Então, ou seja, a gente é fria, a gente é seca, a gente é ignorante. A gente muitas vezes tem paciência com todo mundo, mas com eles a gente não tem paciência de ouvir, de realmente parar para dar uma atenção. Né? A gente está sempre nos nossos afazeres automáticos. Então, ou seja, a nossa família começa a ficar o quê? Desprotegida. Né? Então, ou seja, aonde que o Senhor, ele realmente quer que nós voltamos o olhar para dentro realmente, para a gente começar a alinhar a nossa casa, alinhar os nossos filhos. E é isso, porque nesse lugar realmente tem vitória para nós, né? Onde que a gente, muitas das vezes, é exatamente a coroa da palavra, da honra, de você ter, realmente saber que não tem outro bem mais precioso do que a sua família. E olha para você ver, que realmente o diabo, ele luta tanto para a gente perder a nossa família. Ele luta tanto para a gente perder, e aí depois que a gente perde, ele coloca um arrependimento. Né? Então, ou seja, ele te influencia, aí você, daqui a pouco, seu marido arranja uma outra, melhor do que você pensa, porque a influência das trevas é assim, ó, não, eu não mereço isso não, eu mereço coisa melhor, eu mereço coisa muito melhor do que esse homem. E aí, nisso,
você acaba dando ouvido a isso, e aí, quando acontece de romper, ele arranja uma melhor que você. Aí você fica o quê? Chupando pirulito. E ainda sentindo a pior das piores. Então, ou seja, aí vem, sabe o quê? Porque aí o diabo não brinca, que ele não é bobo, ele é inteligente. Aí ele vem e começa o quê? Te oprimir de todas as maneiras. Te coloca culpada. Então, ou seja, olha pra você ver, no mundo é assim, ó, só perde quando dá valor, não é verdade? Mas o Senhor, ele nos ensina a dar valor antes de perder. Então, são ensinos para a gente realmente ter cuidado. Porque se o Senhor falou bem assim, ó, a mulher sábia edifica, a mulher toda destrói, porque destrói. Se o Senhor falou que realmente destrói, porque destrói. As nossas atitudes destroem. O homem começa a ficar desanimado, porque a gente realmente é muito ignorante, é grossa, não é carinhosa. Aí vai vir uma outra que vai dar carinho, vai dar atenção, aonde que leva? E aí você ficou como? Na sua altivez, na sua sabedoria. Mas, ué, o que eu fiz de errado? Sempre fui uma mulher excelente, trabalhei, fiz isso, cuidei dos filhos, não sei o quê. Mas e a atenção com ele? Como que foi? Porque a nossa casa, a gente tem que tomar conta, o quê? Do altar realmente com o marido. Ali é o altar, que a gente precisa tomar conta realmente, para as bênçãos do Senhor chegar. E é uma coisa que ele também diz, né? A palavra dele diz que a casa dividida, ela não prospera. Então, olha para você ver como que o diabo ele trabalha na divisão. Colocar você com um pensamento e o seu marido com outro. Né? E fala assim, mas eu não concordo e pronto. Eu penso assim, você pensa assim, beleza, fica com o seu pensamento que eu fico com o meu. Então, ou seja, entrou o quê? A divisão. Não tem prosperidade. Vai vir, você pode trabalhar, seu marido pode trabalhar, pode correr atrás, cansar, mas não tem prosperidade. Porque a prosperidade é o próprio Deus que dá quando você obedece. Então, ele te na unidade. Então, olha para você ver como que a gente precisa quebrar essa parede. Isso são influência das trevas contra nós. Então, a gente tem que quebrar realmente essas paredes para a gente acessar realmente o que o Senhor tem para nós. Então, ó, aí a gente está onde? 24. 24? O que rouba seu pai ou a sua mãe e diz, não há transgressão. Companheiro é do destruidor. Né? Então, você vê como que realmente, gente, é incrível. O Senhor, ele vê tudo. Todas as coisas, ele está de olho nas nossas atitudes, né? O altivo de ânimo levanta contenda, mas o que confia no Senhor engordará. Então, para você ver, o fato da gente confiar no ensinamento de Deus, a gente vai ser abençoado, né? Confiar nesse ensino, a gente que vai ser privilegiados. Né? Então, vale a pena. O altivo de ânimo é o quê? A pessoa realmente ela é altiva, ela acha que já sabe. Né? E ela vai na sua altivez, então vale a pena, a gente tem que tirar isso. E esse altivo, ele levanta contendas, porque muitas das vezes você... Qual é o maior motivo da briga dentro de casa, muitas das vezes, do marido e da mulher? É quando você se acha que tá certo. Aí onde você é altivo de contenda. Cada um vai brigando pela sua razão. Por isso que diante do Senhor, ele tira o quê? Sempre o orgulho. Né? O orgulho. Né? Tem que ter... Exatamente. A justiça própria, o Senhor fala que é como trapo de imundícia, né? Então... Gente, já é 9h40, irmã, misericórdia. Nossa. Tá, mas a gente começou 8h30, verdade. Mas estou acabando. Então, eu confio no Senhor, confio no seu próprio coração, é insensato. Mas o que anda sabiamente escapará. Escapará, para você ver, tem um escape para nós, né? Quando a gente realmente anda de acordo com a palavra de Deus. Qual é o escape? De você não cair nessas armadilhas das trevas. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, o justo se multiplica. Então, para você ver como que realmente o Senhor tem realmente um lugar de governo para nós. Né? Que nós possamos entender a nossa missão de dar. Né, que o amor é melhor dar do que receber. Então, o Senhor, ele vai nos ensinando isso, ele quer nos encher para que a gente venha transbordar o amor dele, realmente, né, que a gente possa se esvaziar de nós mesmos e deixar o Senhor nos encher para a gente ensinar. E é incrível, tá? Eu vou falar para vocês outro ensinamento aqui. A gente não sabe amar nossos maridos, sabia? A Bíblia diz lá em Tito que a gente precisa aprender com as mais velhas a como amar os maridos. Então, ou seja, muitas das vezes o povo, né, nossos avós, né, muitas das vezes, que tem uma família já assim, alicerçada, né? E aí acaba o quê? Quanta sabedoria o Senhor dá para essas pessoas?
que já passaram por tantas coisas. Aí é onde que a pessoa reconhece aquilo que ela errou, aquilo que não vale a pena. É por isso que eu costumo dizer, né, que a gente, quando for vó, a gente vai ser melhor, com certeza, porque é a maturidade. Quantas coisas a gente erra também com os nossos filhos, que a gente acha que tá certo, que é aquilo e tal, e a gente vai naquela... Depois fala assim, nossa, gente, não precisava ter agido desse jeito, podia ter agido mais assim. Igual a minha irmã, né, deu o exemplo da gritaria, né, que a gente grita, esguela e tal, com o menino, que não sei o quê. Como que é melhor você abaixar, conversar, trazer um equilíbrio ali na família? E como que a gente é tentada a realmente pá, gritar, estressar. Gente, esse lugar de briga, realmente o diabo trabalha muito nesse lugar. Né? Então, ou seja, a gente precisa se frear, a gente precisa se governar, a gente precisa buscar realmente essa sabedoria do próprio Deus que o governo ele quer nos dar. Né? Ele já quer dizer, ele já nos deu, agora a gente precisa assumir o nosso lugar de governo, que a gente dominar as nossas emoções, as nossas atitudes, e entender que a gente precisa aprender como amar os maridos e honrar, porque não pense em nós, que a gente fazendo isso, estou me humilhando. Não, você está obedecendo a Deus, você está honrando o Senhor, né, com o seu marido. Então, ou seja, nisso a bênção chega, a bênção vem. A Bíblia diz que entender que casamento, eu estava conversando isso com o Fábio ontem, eu falei assim, de você, a gente precisa ter essa consciência de entender que casamento, ele é muito espiritual, igual a gente está lendo Efésios, né, então é como Cristo e a igreja, né, é Cristo e a noiva, então quando a gente tem essa consciência, né, da importância que é o casamento, né, dessa coisa que é espiritual, os seus olhos começam a mudar e você começa a agir diferente, né? Porque aí você realmente vai cuidar desse lugar que é tão espiritual, porque é onde realmente a unidade, a bênção do Senhor vai estar, né? Como Cristo e a noiva, né? Então, é você entender realmente que é totalmente espiritual o casamento. Sim, muito. Ó, a área, eu vou falar aqui, né? A gente está entre mulheres. A área do sexo. A área do sexo, irmãs, é bombardeada. E a maioria dos casamentos são destruídos nessa área do sexo. Porque o diabo, ele traz uma frieza, ele traz um desânimo, ele traz um cansaço, traz um peso, traz tudo para não ter. Né? Então, ou seja, a gente precisa realmente não cair nessas armadilhas, nessas ciladas. Né? Porque a nossa família, a Bíblia diz, né, que as bênçãos nos alcançarão. Né? Então, o Senhor tem uma plenitude, como é bom viver bem. E a gente precisa buscar isso, em viver bem. Então, ou seja, vai trazer conflito, vai trazer discórdia. Não, eu abro mão da minha razão, vou viver bem. Meu marido é meio cabeça dura, ele quer desse jeito. Então, amém, vai, glória a Deus, deixa o Senhor convencer, deixa o Senhor conduzir. Né? Então, ou seja, aí é onde que a gente vai tirando até o cansaço. Porque a gente quer mudar o marido de qualquer jeito, mas ele tem que ser assim, ou ele tem que fazer isso, isso traz um cansaço, um desgaste. Então, ou seja, realmente a sabedoria não está nesse lugar. Né? A sabedoria de Deus, ela nos ensina, né, todos os dias a realmente se colocar nesse lugar de inteligência para a gente lutar, saber com quem nós estamos lutando. Que existe realmente, né, uma força contrária para nos impedir de acessar a plenitude. Então, existe sim bênçãos no casamento para nós. Então, o que realmente a gente precisa entender? Que a gente precisa confiar no Senhor. Né? Então, bem-aventurado o homem que continuamente teme e confia, né? Porque realmente tem alegria nesse lugar. Amém? E até aí o versículo 28. Né? Então, amém. Glória a Deus. Jesus é lindo. Jesus é lindo. E ele eu acredito que ele está realmente nos alinhando mesmo, né? E o ensino dele realmente é assim, tá, irmãs? O ensino de Jesus é estreito mesmo, é ajustando. É tão interessante quando você estava falando, né? É como se realmente, eu não sei, mas veio assim no meu espírito como se a gente estivesse realmente nesse tempo de transição da época, não tenha entrando na Terra Prometida, quando realmente essa transição de tempo, né? De Moisés que morreu da geração passada, entrando na Terra Prometida, né? E quando o Senhor vai diante, quando estava o povo, né? Quando o povo estava diante para entrar em Jericó, o Senhor, ele aparece a Josué como o Senhor dos exércitos, né? Ou seja, é como realmente ele é o nosso general, né? Ou seja, a terra já foi dada, o Senhor já deu a terra, agora é a hora de possuir a terra. E para possuir a terra, vai precisar de um posicionamento, que agora você vai começar a lutar contra os reis daquela terra, porque o Senhor já te deu.
né? Então, o Senhor já Sim. te deu a terra prometida, né? Jesus já conquistou a terra prometida, né? Agora você vai precisar realmente se posicionar e, como você estava falando, de ser ousado, realmente, ou seja, o povo que ia entrar na terra prometida não podia ficar com medo, porque eram gigantes, mas eles precisam se posicionar e confiar em quem? No general de guerra, que é o Senhor dos Exércitos, né? Então, Sim. é realmente estar em obediência, entendendo o quê? Que você vai estar conquistando tudo aquilo que o Senhor já te deu, que é a terra Sim. prometida. Agora você vai precisar o quê? Não se acovardar, você vai precisar enfrentar, porque a terra já é sua, Sim. né? Então, é Amém. como se realmente eu tive assim, uma percepção, como realmente a gente estava nesse tempo de transição, onde a terra já. A gente está, Sim. tipo assim, Entrando. nesse Sim. ponto, né? Que a terra já foi Amém. dada. Agora você vai estar entrando na promessa. É como se a gente já estivesse entrando Glória a nas Deus. promessas. E para entrar nas promessas precisa de Amém. posicionamento. Porque Jericó era Sim. gigante, né? O muro gigante, né? Sim. Era impossível de acessar. Mas o Senhor dos Exércitos, né? Que ele fala aqui, ó, em Josué 5,14, fala assim, ó, quando na verdade eu cheguei agora, eu sou o comandante do exército do Senhor, porque o Josué pergunta, quem é você? Aparece um homem, né? Um anjo. Uhum. Aí o Josué pergunta, quem é você? Né? Aí ele fala, na verdade eu cheguei agora. Eu sou o comandante do exército do Senhor, ou seja, na hora que ele estava entrando em Jericó, né? Quando eles iam entrar em Jericó, o Senhor aparece como o Senhor dos exércitos, né? Então é como se a gente realmente estivesse nesse tempo, né? O Senhor chegou o Glória a Deus. tempo realmente da gente entrar nas promessas do Senhor, né? Chegou o Amém. tempo realmente da gente possuir a terra, mas para a gente possuir a Glória a terra, a Deus. gente vai precisar se posicionar realmente como um guerreiro, Sim. realmente É. não se acovardar, realmente fazer aquilo que é necessário e obedecer realmente ao Sim. general, né? Então é realmente assim, Sim. é, é um, E é é tão um incrível, é tão incrível, porque assim, quando você vai discernindo isso, você vê, tem uma terra prometida para a gente alcançar, mas existe o quê? Um exército do inferno tentando nos impedir. É por isso que a gente não pode negociar. A gente precisa enfrentar realmente aquilo que precisa ser. Você abrir mão, abra mão pela sua família, pela sua casa, pelo seu marido. E a negociação das trevas é o quê? Desista do seu casamento. Desista da sua família, desista, não vale a pena você lutar, né? Então, ou seja, olha para você ver, a gente é bombardeado, todas nós, tá? Todas nós é bombardeadas nesse lugar, né? Então, por isso que o Senhor quer nos tirar todos os dias desse lugar e nos transicionar para o lugar certo e acessar essa terra prometida, que ele realmente ele pagou para nós. Então, o diabo ele quer trazer uma frieza no casamento. Olha, o casamento, meninas, precisa ser cuidado. Não dá lugar para o diabo ele entra. Né? Não é porque a gente está na igreja que está tudo tranquilo, não. O diabo, ele trabalha. Ele quer que a gente viva uma vida pior das piores. Mas não, a gente não pode negociar. A gente precisa realmente fazer o que o Senhor está nos orientando. Ama seu marido, respeita ele. Por mais que você não receba nada, mas você entendeu o princípio de honrar e de amar, de respeitar, de fazer a sua parte. Né? Então, ou seja, deixa o Senhor curar suas emoções. Ah, mas meu marido não me vê, não me reconhece. O Senhor te reconhece. E aí você vai ensinar a dar. Por isso que é melhor é dar do que receber. E aí o próprio Deus se encarrega de multiplicar as bênçãos para você. Daqui a pouco o próprio Senhor. E a chave é tão poderosa nas nossas mãos, que é incrível. Por isso que o diabo ele trabalha tanto com nós mulheres. Porque ele sabe que se a gente se posiciona certo, o marido está nas nossas mãos, gente. Ele está nas nossas mãos, mas a gente age errado. A gente quer lutar contra, a gente quer enfrentar. Ou seja, a gente acaba agindo na maneira totalmente errada. Na nossa opinião, em nosso jeito. Romanos 6:16, ele fala assim: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Ó, Podem ser forte, hein? escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Ou seja, a todo tempo a Glória a gente está Deus. diante de uma escolha, né? E Sim, todas as nossas escolhas, a gente vai ser escravas delas. Então, aqui ele sim. está falando, vocês não sabem que você se torna escravo daquilo que você pode obedecer, ou seja, a gente pode obedecer a nossa natureza pecaminosa,
ou seja, a gente vai ser escrava da nossa natureza, ou a gente realmente se posiciona, realmente escolhe obedecer a Deus, que é o quê? Que vai conduzir realmente a vida de justiça. E é onde a gente vai acessar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Né? Então, para entrar nessa terra da promessa, nessa terra prometida, a gente vai precisar o quê? Ouvir o Senhor, porque é o Senhor que sabe, o Senhor que nos direciona, igual com Josué. Toda cidade que ele ia conquistar, ele precisava ouvir a direção do Senhor para como ganhar aquela cidade. Então é a mesma coisa, gente. A gente, quando começa realmente se posicionar, a gente vai começar o quê? Buscar o Senhor, qual é a direção para nossa família, para a gente ganhar aquela cidade, aquela terra, né? Aquela área da nossa família que está precisando. Né? Então, todo tempo a gente está diante de uma escolha. E toda escolha, igual ele está falando, a gente é escravo daquilo que a gente escolhe obedecer. Né? Então, que a gente possa realmente ter essa consciência. Por isso que se a gente não obedece a Deus, a gente já está escolhendo. É uma influência realmente que nos prende. É escravo daquilo. É escravo. E realmente, irmãs, é isso. Glória a Deus, Jesus é lindo. Vai dar 10 horas, misericórdia. Perdoa aí a hora. Mas foi bênção. O Senhor nos ajude todos os dias, né? A buscar o que Ele tem para nós. Né? Que Ele tem coisas maiores, em nome de Jesus. O princípio da sabedoria é o quê? O temor ao Senhor. Então, quando a gente teme, né? Aí vai ficando mais fácil. Bem-aventurado o homem que continuamente teme. Então, realmente tem uma continuidade em temer, todos os dias. Amém, menina? Ora então, ora pra gente Amém. encerrar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelos Teus ensinos, Senhor, e queremos, meu Pai, todos os dias, meu Pai, estar diante do Senhor com esse temor, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a obedecer a Tua palavra, nos ajuda, Senhor Jesus, a estar indo de encontro, Senhor, aquilo que o Senhor realmente tem realizado para cada uma das Tuas filhas, meu Pai. Pai, que não venhamos cair, Senhor, nesse engano, nesse principado e potestade, Pai, que nos cerca. Mas, Pai, eu te peço, Espírito Santo, nos levanta, Senhor, realmente com essa ousadia do Teu Espírito, porque realmente, Pai, somos filhas, Senhor, amadas do Senhor, que o Senhor realmente conquistou na cruz por nós, Pai, as bênçãos que o Senhor tem a derramar sobre cada uma de nós. E, Pai, queremos estar indo de encontro, Senhor Jesus, a cada dia mais as Tuas promessas, meu Pai, porque as bênçãos realmente, Pai, nos alcançarão, meu Pai, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, meu Pai, flua, Senhor, com a Tua verdade sobre nós, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes, que possamos, Pai, ter um coração obediente, que possamos obedecer todos os dias a Tua palavra, tira de nós, Pai, toda soberba, toda altivez, tudo aquilo, Pai, que nos coloca como nos achamos certas, meu Pai, mas que possamos, Pai, estar andando de acordo com a revelação da Tua palavra, da Tua verdade. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, eu coloco diante do Senhor cada família aqui representada. Sabemos, meu Pai, cada uma de nós, Pai, sabe a luta que enfrenta, as dificuldades que enfrenta. Pai, nos reveste, Senhor, das Tuas armaduras, nos capacita, nos fortalece, meu Pai, para entendermos, meu Pai, a cada dia mais, meu Pai, diante do Senhor, Pai, com quem estamos lutando. Pai, que o Senhor diz, Pai, que a nossa luta é contra principados e potestades. Pai, então, no nome de Jesus, Pai, que possamos entender esse governo, essa autoridade que o Senhor, Pai, realmente tem para nós, como filhas do Senhor, para desfazer as obras do diabo. Pai, e desfazemos, meu Pai, todo esse espírito, meu Pai, de contenda, de separação, que impede, Pai, a família, Senhor, de realmente, Pai, de ser resgatada pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que todo espírito contrário, que tenta, Senhor, trazer, Pai, impedimentos, meu Pai, trazer contenda, trazer confusão nessa família, caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo, e que cada uma de nós, meu Pai, possamos, meu Pai, entender que estamos aqui sendo, meu Pai, alinhadas e fortalecidas e direcionadas pela Tua palavra, para acessarmos, meu Pai, a Tua plenitude. E eu te peço, Espírito Santo, assim como a Tua palavra, Senhor, que convence o homem do pecado, nos convença, Senhor, nos ajuda, Senhor, a olhar para nós mesmos. Pai, assim como o Senhor falou que o sábio, realmente, Pai, ele se examina. Pai,
Pai, então, no nome de Jesus, Pai, nos ajuda a olhar para dentro, naquilo que precisamos melhorar, naquilo que precisamos fazer. Não nos deixe, Senhor Jesus, ser covardes, mas que o Teu Espírito nos impulsiona, Senhor, a realmente a se levantar e agir, conforme a Tua palavra diz. E eu te peço, Senhor, derrama sobre cada mulher aqui, Senhor, a cura, traz a identidade firmada, traz, meu Pai, realmente, Pai, um pensamento conduzido pela Tua palavra, que todas as nossas emoções que oscilam, que nos deixa, Senhor Jesus, realmente paralisadas, que não nos deixa, meu Pai, se levantar, não venha prevalecer no nosso caminho, mas que haja, Pai, realmente, Pai, o verdadeiro perdão. Ah, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, onde estiver, Senhor, realmente uma falta de perdão, que venha, Senhor, cair por terra agora, em nome de Jesus, e que todas, meu Pai, possa realmente, Pai, romper aquela área, Senhor, que tem impedido, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, um romper do Teu Espírito, Pai, que todas as barreiras, que todos os impedimentos, meu Pai, que tem realmente nos impedido de acessar, ah, Pai, em nome de Jesus, e tomamos posse, Senhor, da vitória, tomamos posse, Pai, da justiça, tomamos posse daquilo que o Senhor pagou na cruz por nós, Pai, é no nome de Jesus, Pai, nos levanta como mulheres saradas, curadas, realmente, Pai, que entendemos, Pai, a nossa missão e a nossa responsabilidade no nosso lar, nos ensina e nos direciona, meu Pai, todos os dias, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Amém, meninas? Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Todo impedimento cai em nome de Jesus. E bora para cima, e bora avançar para acessar a nossa terra prometida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Dá um X aí, irmã. Amém. Amém. Peraí. Se você crer, dê um glória. Glória. Aí. Meninas, beijo para vocês e até amanhã. Até amanhã. Em nome Estamos aqui de de volta Jesus. nesse canal. Beijo. Bom Beijo. dia para vocês. Bom dia, meninas. Até amanhã.